Fala pessoal, quem está falando é o Rafael aqui deste canal Um Caminho para a Lucidez. E estamos voltando com o vídeo, hoje sem o nosso caro amigo Murilo, que retornará em breve. Não conseguimos gravar esse vídeo e achei melhor a gente começar, porque o começo ou o recomeço é sempre mais importante, que coloca as coisas em movimento. Então, nesse vídeo, eu vou tratar de uma questão muito importante, muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que querem se reformar moralmente, que querem se melhorar. São as questões da. Já fizemos um vídeo sobre isso chamado novelinhas mentais. São aquelas situações, aquelas novelas, aquelas estruturas que acabam acontecendo na nossa mente, aquelas histórias em que projetamos a nós mesmos e outras pessoas em situações hipotéticas ou que já aconteceram, ou situações hipotéticas que a gente se colocaria de uma forma diferente. Por exemplo, imagina que o seu chefe chega e te dá uma comida de rabo, e você fica puto, não consegue responder e tal, e fica remoendo aquilo, e remoendo, e pensando, poxa, eu poderia ter dito diferente, eu vou dizer isso, e começa a se preparar como se fosse um ato de vingança, se preparar para como reagir, e o que falar quando ele te pegar de novo e tal, e fica remoendo, remoendo aquilo. Ou às vezes a gente cria histórias hipotéticas de situações que nem podem acontecer, mas nem tem um motivo exato para acontecer. E aí a gente fica remoendo esse tipo de coisa e não percebe o quão venenoso isso é para a gente, o quão destrutivo é esse tipo de posicionamento. E o pior, a gente não percebe. Às vezes a gente está pensando algo mais ou menos assim. Nossa, que linda Flores do Campo. Nossa, mas quando o meu chefe me pegou daquele jeito, eu vou responder para ele dessa forma. Eu não acredito nisso. E não percebemos que isso acontece e nos deixamos levar por esse tipo de coisa. Então, a proposta desse vídeo aqui é colocar isso como uma análise bem grave, porque tudo que a gente pensa, ele tem uma repercussão muito grande na nossa psicosfera. A psicosfera é aquela emanação vibratória que fica em volta do nosso perispírito e que representa aquilo que nós somos. Porque nós somos escravos de tudo aquilo que a gente pensa. E nós pensamos muita coisa o tempo inteiro, e a maior parte delas não tão nobres e não tão elevadas. O problema disso é que a gente abre todo tipo de acesso a todo tipo de ser desencarnado. E que, se a gente tiver pensamentos elevados a maior parte do tempo, eles não conseguem acesso. Mas se não tivermos, eles têm acesso fácil. E a coisa acontece. Com esse acesso fácil, eles começam a manipular e fazer o que gostam de fazer, porque nós demos acesso a isso. Então, eu gosto sempre de pensar como se fosse aquele aviso do Avast. Uma ameaça foi detectada. Então, quando a gente estiver pensando alguma coisa e ela declinar dessa forma, a gente vai imaginar pelo menos eu imagino dessa forma. E vamos reposicionar-nos, vamos trocar esse tipo de postura por uma postura mais nobre, mais elevada. Então, se a gente estiver pensando algo assim, as flores do campo, nossa, quando eu pegar ele vai ver, eu vou responder aquilo. Opa, não, vou pensar assim, não. Tudo de bom para ele, tudo de bom para ele. Entenderam? Então, essa é. Porque o principal, acredito, é quando a gente é vítima disso e não percebe. Nós não percebemos, nós não estamos preparados para perceber quando um pensamento dessa natureza vem e nos assombra. A gente acaba navegando nele e vai emanando esse tipo de vibração. A pessoa na qual a gente está pensando recebe esse tipo de coisa, vai na verdade só ter uma sensação, um sentimento pior para você. Outra coisa, não é só ela que recebe, é quem está com ela, os obsessores, os espíritos desencarnados, que vão receber também. Então, é um grande complicador, porque são setas de raiva e ódio que você acaba mandando e que têm repercussões. E por que elas têm? E por que a gente tem e recebe essas repercussões? Porque é colheita. A partir do momento que a gente lança esse tipo de coisa,
a gente acaba recebendo, porque a gente tem que colher o mal que a gente está mandando. E pensamento ruim, de raiva, de ódio, de vingança, são muito ruins. É uma colheita que a gente vai ter. Agora, pensamentos bons, imagina assim, imagina que você tem uma pessoa, um chefe, ele tá obsidiado por um monte de espírito e tal, e você, em vez de mandar setas de ódio, raiva, manda de amor, de carinho, de compreensão. Os obsessores deles vão sentir esse tipo de coisa, e dependendo do nível deles, eles vão saber quem enviou. Só que o fato de você ter entrado numa sintonia diferente te dá outro tipo de mérito, ou seja, você vai ter um outro tipo de merecimento de ajuda se precisar, e só a diferença de frequência vai dificultar um pouco o acesso desses obsessores. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, que quem mais se prejudica, na verdade, quem mais se prejudica seriamente com isso é quem pensa esse tipo de coisa. É como se fosse o alto-falante. O alto-falante, você pode passar qualquer tipo de música, qualquer tipo de mensagem. Mas quem vibra primeiro e quem recebe a maior parte da vibração é ele, porque ele está emanando, ele está vibrando. Então a pessoa que recebe vai receber sempre menos do que quem enviou, do emissor. Então você está se condenando a tua psicosfera, o teu destino, o teu plantio. Então pensa bem nisso, em como a gente está disposto a fazer isso com nós mesmos. E principalmente estejam preparados para quando acontecer isso, de um pensamento entrar nessa frequência. Imediatamente para e reverte isso. E um outro assunto bem interessante, que também vai encontro a esse tipo de coisa, é uma notícia que aconteceu recentemente, que aquele gorila foi assassinado lá no zoológico. E eu fiquei analisando toda a repercussão de ódio, de raiva que tiveram as pessoas ali no Facebook. Cara, é muita gente julgando e condenando o tempo inteiro. É só julgamento e condenação, sempre. Então muitos colocavam, meu Deus, que crime, o primata, e lá, nem sei se aquilo é primata, E, nossa, um bicho... Meu, era um animal maravilhoso, lindo. Agora, quem viu o vídeo e viu como aquele animal é forte, ele arrastando a criança, e aí, se o dirigente lá, o responsável, optasse apenas por atacar tranquilizante, tranquilizante demora para fazer efeito. E se acontecesse alguma coisa com a criança? Aí o cara seria triplamente julgado e condenado. E eu vi todo tipo de pessoas, assim, cristãos, espíritas, evangélicos, todo tipo de gente julgando e condenando e passando por cima do que está escrito nas escrituras, no que Cristo disse, que, meu, você vai ser julgado da mesma forma que você julgar. Agora imagina de uma forma lúcida. Vamos para a lucidez agora. Vamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Você é responsável pelo zoológico, responsável pelo que vai acontecer. Caiu uma criança, está acontecendo aquilo. Você sabe que o tranquilizante demora para fazer efeito. Você fica naquela pressão, todo mundo lá pressionando que faz alguma coisa e tal, o que eu faço? Aí você atua. Vamos lá, né? Pessoal, todo mundo tem o direito de errar. Assim, é muito julgamento para pouquíssima lucidez. Porque quem é lúcido não julga. Se você está julgando, cara, você está errado. Você está errado porque você não está entendendo as consequências e as limitações que cada um tem. É difícil para as pessoas também. Se coloca naquela situação. Eu não faria melhor que o cara fez. Eu não sou melhor que o cara. Então, e aí o pior, você entra nessa corrente louca que tem de ódio, porque o Brasil está uma corrente de ódio louca, né? Qualquer coisa que acontece vira uma questão de raiva, de você está participando da corrente de ódio, você não está participando da correção, mas sim do problema. Você não é parte da solução. Então, se você não está lá para quebrar essa corrente de ódio, você vai tacar mais fogo, vai compartilhar aquele tipo de coisa. Então, quando me falam, meu, eu condeno aquilo, se você parou para pensar exatamente no que você está falando, na gravidade do que você estava falando, você está se autocondenando. Porque você vai ser julgado como julgou. Tenha certeza disso. E todo mundo vai entrar no túmulo
e vai ter as consequências de cada plantio. Então, o que a gente vai espalhar na internet? Ódio ou coisas boas? Tudo isso é consequência sua, é o seu plantio. Não pensa que se você só compartilhou algo na internet e gerou mais ódio, aquilo teve uma repercussão, você é corresponsável de toda a consequência daquilo lá. Então toma cuidado e vamos pensar de uma forma mais lúcida. Vamos nos colocar no lugar das pessoas que estão ali e parar com essa onda de condenação. Faça parte da solução e não do problema. Legal? Quebre essa corrente de ódio. E isso é uma autocondenação, porque todo esse ódio que você emana vai te contaminar, vai contaminar a tua família, vai abrir portas para obsessões. Imagina essas pessoas que ficam no Facebook assim, com essa questão de ódio no trabalho, em qualquer outro lugar, sabe, no celular, assim, volta para casa carregado, trouxe tanta tranqueira da rua. É uma autocondenação. E é importante porque é a colheita. Legal? Então, para quem gosta desse tipo de assunto, eu sei que não é muitas pessoas, mas esse canal ele é colocado para algumas consciências que estão naquele momento de começar a se perguntar: será que ele só matou porque matou? Será que ele fez isso só porque quis? Será que não existe mais questões ali por trás, filosóficas ali, de por que o cara fez aquilo? Por que uma pessoa faz ou outra não faz? O que eu faria se estivesse na situação? Será que cabe a mim a julgar ou a respeitar aquela consciência naquele momento? Legal? Espero que vocês tenham gostado. Vamos retomar os vídeos. É um conteúdo que a gente tenta fazer com toda a limitação que a gente tem, mas da melhor forma possível. E que a gente quer espalhar o bem e parar com essa onda de julgamento. Em vez de julgar, vamos compreender. Será que é realmente assim? Será que não existe muito mais? Será que o julgamento ele é lógico? Não é lógico. E a filosofia da lucidez está aí para provar isso aí. Que nós somos o melhor que conseguimos ser. Todos, naquele momento específico. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.